Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. É uma alegria, como sempre, estar aqui. A alegria e o nervosismo, eles nunca me deixam. Hoje nós vamos falar a respeito da ovelha perdida, mas antes disso vamos tecendo algumas considerações. Há poucas semanas atrás, nós celebramos a Páscoa, evento em que se celebra a morte e a ressurreição de Jesus. Devido às nossas experiências religiosas anteriores, nós nos sentimos muito presos, muito ligados em relação à morte de Jesus. Nós carregamos um peso significativo com a morte de Jesus. Não há dúvida que foram momentos de extrema dor, de injustiça e de incompreensão, porque o único crime que Jesus cometeu foi amar demais. Mas, se formos pensar pela visão da doutrina espírita, o encarne de Jesus aqui na Terra, talvez foi mais difícil do que a sua própria desencarnação. Jesus é um espírito crístico, um espírito de luz e beleza que ultrapassa a nossa compreensão. Jesus habita regiões celestes que a nossa mais criativa imaginação é incapaz de imaginar. Então, assim, pensemos nós. Tanta luz, tanta energia, por 33 anos, habitar um corpo de carne, primitivo, grosseiro como o nosso, comparado aos corpos celestiais, se pudermos assim dizer, das regiões onde Jesus habita. Dessa forma, é importante a gente pensar que o tempo que Jesus ficou aqui na Terra, tudo que foi dito, falado e ensinado deveria ser feito de forma clara. Jesus não podia perder tempo, e ele não perdeu. Não há sequer uma palavra no Evangelho de Jesus que não tenha ensinamento, que não seja de extremo valor para nós em sentido de conhecimento. Jesus poderia ter vindo e falado em linguagem de Cristo, porque ele era um Cristo, mas ele não seria compreendido. E todo esse esforço de um espírito dessa grandeza se encarnar teria sido em vão. Por isso que Jesus veio e os seus ensinamentos se davam através de histórias, através de metáforas e através de parábolas. As parábolas eram pequenas histórias simbólicas com que ele usava para expressar grandes conhecimentos. A mentalidade daquele povo da época de Jesus era uma mentalidade muito concreta. E Jesus veio ensinar conceitos um tanto abstratos, como, por exemplo, falar de Deus. Jesus poderia ter falado de Deus como o Senhor do universo infinito, de suas muitas galáxias, dos conjuntos de espíritos puros, mas talvez o pessoal não teria a compreensão do momento. Então, Jesus usa a imagem de Deus como um Deus que é Pai. Por essa imagem que Jesus usa, chamando Deus de Pai, fica claro já para entendermos a natureza de Deus. Deus não tem forma, Deus não é masculino, não é feminino. Mas ao chamar Deus de Pai, nós já sabemos que existe um ser acima de nós que nos ama e cuida como um pai. Assim sendo, na parábola da ovelha perdida, é exatamente essa mensagem que Jesus quer passar para nós, desse Deus que se preocupa com cada criatura da sua criação. Nós vamos ler a parábola e seguir com os comentários. Estavam se aproximando dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este acolhe pecadores e come com eles. Contou-lhes Jesus uma parábola. Qual homem dentre vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e sai em busca da perdida, até encontrá-la? Encontrando-a alegre,
a coloca sobre os ombros e, após dirigir-se para sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo que, desse modo, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não têm a necessidade do arrependimento. Bom, o que estava acontecendo ali naquele momento? Viver e conviver com Jesus era, no mínimo, uma grande aventura, porque Jesus, ele era muito corajoso e ele veio mesmo mudar toda a forma de pensamento e de agir daquela época. Por onde Jesus passava, uma multidão sempre se aglomerava, uma multidão se ajuntava a Jesus. E essa multidão era sempre, na sua maioria, dos miseráveis e renegados da sociedade. Aquelas pessoas que não eram recomendadas, os pecadores, os publicanos, os corruptos da época. Os publicanos eram os judeus que trabalhavam para Roma, porque o povo judeu daquela época era escravizado pelos romanos. Então, os publicanos, eles cobravam impostos do povo judeu para dar a Roma. Eles eram odiados pela sua própria raça. Além do mais, eles desviavam ali uma certa quantia desse dinheiro. E os pecadores eram todos aqueles que não cumpriam com ritos religiosos impostos pela época, incluindo as prostitutas, os ladrões ou ex-ladrões, os imorais. E era com essa gente ali que Jesus estava jantando, ceando naquele dia. Quando os fariseus e os escribas, que eram os religiosos da época, aqueles que se consideravam pessoas justas, de moral correta, de índole certa, eles então olham para Jesus, que se dizia um profeta, se alimentando, se reunindo com aquela gente, e eles criticam Jesus. Porque na visão dos escribas e dos fariseus, os religiosos, aquela gente não merecia nada mais do que o desprezo, porque elas não faziam parte do rito, elas não se integravam no aspecto religioso que os fariseus e os escribas pertenciam. Então, dessa forma, que a gente precisa entender que na cultura oriental, sentar-se à mesa é um ato de extrema intimidade. Quando você junta-se a alguém para se alimentar, é como se você dissesse para essa pessoa: você faz parte da minha família. Então, aqueles pecadores e os publicanos, eles criavam uma aliança com Jesus. E por isso, o espanto dos sacerdotes, dos escribas e dos fariseus, quando vem Jesus, e eles ficam escandalizados. E o conflito de Jesus com esses homens, com os fariseus e os escribas, era muito intenso. Toda vez que Jesus tivesse que escolher entre juntar-se aos fariseus ou juntar-se aos pecadores, Jesus escolheria o segundo grupo, porque ele mesmo deu a sua resposta. Não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. Aqueles pecadores e os excluídos, eles reconheciam a sua necessidade de Jesus. Os fariseus e os escribas, eles não reconheciam essa necessidade. Eles achavam que eles não precisavam de Jesus. Por isso, eles se sentavam numa mesa à parte. E o mais interessante é que essas pessoas, assumindo a necessidade que elas tinham de Jesus, cada vez mais elas se aproximavam dele e a transformação, a consolidação com a aliança do Cristo se dava de forma mais efetiva. Quando então Jesus, vendo ali a arrogância dos fariseus e dos doutores da lei, Jesus então conta a parábola da ovelha perdida. A conclusão da parábola é que deixa os fariseus e os escribas muito surpreendidos, porque Jesus mostra que ele veio
resgatar todos os que se afastaram do caminho reto. E que mais há alegria por um que retorna à casa do Pai do que por aqueles 99 que se já acreditam na presença do Pai. Então, dessa forma, Jesus deu uma lição muito singela aos fariseus e doutores da lei, mas, ao mesmo tempo, ele consolou o coração daqueles miseráveis, daqueles que se sentiam renegados. Na verdade, neste momento, Jesus contou 3 parábolas. Olhando ali a multidão que o acompanhava, Jesus percebeu que haviam muitos pais. E ele então conta também a parábola do filho pródigo. Do filho que chega para o pai, pede a parte na herança, vai para a cidade distante, gasta toda a sua fortuna, se arrepende e volta. Conta a parábola da dracma perdida, porque haviam muitas mulheres reunidas. As dracmas eram moedinhas que as mulheres usavam para fazer colares. E ele conta da mulher que perdeu a sua dracma, procurou por ela toda a noite. Quando ela a encontrou, ela ficou muito feliz, chamou suas amigas e elas celebraram o reencontro. E havia ali um grupo de pastores. E então Jesus conta a parábola da ovelha perdida. E todas essas pessoas entenderam a mensagem de Jesus. E qual que era a mensagem de Jesus? Que Deus é Pai. E que Deus se preocupa com cada criatura, em especial, significativamente. As 3 parábolas falam do afastamento, do arrependimento e do retorno à casa do Pai. Na parábola da ovelha perdida, Jesus diz que o pastor tinha 100 ovelhas. Gente, 100 ovelhas era um rebanho gigantesco para o pessoal daquela época. Porque a grande maioria deles, os pastores, o rebanho de ovelhas era formado de 6 a 10 ovelhas. Então, você pensar que um pastor tinha 100 ovelhas, ele tinha muita ovelha. Se a gente fosse pensar hoje, fosse mais ou menos assim. Nós, as mulheres que trabalhamos com faxina, imagine se você que todos os dias você tem 100 casas de faxina para limpar. E os homens que trabalham na construção, que você tenha diariamente 10 mil pés de piso ou de cerâmica para serem instalados. Um dia, uma casa te liga e diz, hoje não precisa você vir. Você logo pensa, poxa vida, eu ainda tenho 99 casas para limpar. Talvez essa uma não me fará falta. Um dia você chega para instalar a madeira, a cerâmica, e uma madeira se quebra, pedaço de cerâmica se quebra, e você pensa, poxa, ainda tenho 1999. Aquele um não fará falta. Mas não na matemática divina. Deus não pensa assim. Cada ser humano faz falta. E é isso que Jesus quis contar. Que quando ele deixa as 99 em lugar seguro e mostra que ele vai atrás daquela uma que se perdeu, a gente percebe o cuidado, o carinho e a atenção que o pastor tem com as suas ovelhas. A gente pode imaginar que certo dia ele acordou, foi contar as suas ovelhas e percebe que uma se afastou. Grande desespero se apodera do coração daquele pastor. Ele então se desespera e começa a pensar, meu Deus, o que passou com a minha ovelha? Será que ela está em perigo? Será que ela está com sede? Será que ela está com fome? Foi atacada? E ele então sai em busca da ovelha. Eles estavam no deserto. Imaginem se você perdido no deserto. Aquele sol quente, a sede, a fome que maltrata. E o pastor enfrenta o clima, enfrenta as tempestades de areia, o seu próprio cansaço e não desiste. E vai em busca da ovelha perdida. E ele olha e não a encontra. E o desespero, o cansaço começam a querer desanimá-lo. Mas ele pensa na sua ovelha. Ele então caminha mais um pouco e ao longe ele vê um pontinho diferente. E ele diz, é a minha ovelha. Aquela força
que vem da alegria do reencontro, o motiva a prosseguir. E ele então reencontra sua ovelha. Naquele momento não há cobrança, não há julgamento. A gente pode imaginar que do pouco da água que lhe havia sobrado, ele dá para sua ovelha, a coloca nos ombros, apesar do seu cansaço, e a leva para casa. E ao chegar, ao invés do descanso, não, a celebração. A celebração do reencontro, a celebração da volta para casa. A alegria da ovelha, a alegria do pastor que tem agora o seu rebanho de novo, o seu rebanho completo. É dessa forma que Jesus tenta expressar como é o amor de Deus por nós. Se cada um de nós se pensarmos que cada um de nós somos uma ovelha, Deus é o Senhor do rebanho. Deus é o dono do rebanho. E Jesus, o nosso bom pastor. É Jesus que nos guia, que nos traz de volta ao rebanho divino. O que causou um grande desconforto quando Jesus contou essa parábola foi o fato que ele igualou todas as criaturas de Deus a ovelhas. Jesus não diz que as suas criaturas, que as criaturas de Deus, são sagazes como uma serpente, ou vorazes como um lobo, ou agressivas como um tigre. Na visão de Deus, nós somos todos ovelhas dóceis. Somos todas, criativas, somos todas criaturas delicadas e inofensivas, assim como uma ovelha, independente da nossa religiosidade, cultura ou moralidade. Ao ouvirem essa comparação, os escribas empalideceram, porque o que Jesus estava dizendo para eles é: vocês ainda carregam a máscara do orgulho e da arrogância, mas dia virá que o coração de vocês também será dócil e puro como de uma ovelha. Esses aqui com quem eu me reúno, eles já têm essa consciência e eles estão sendo resgatados. O preconceito e a arrogância um dia darão lugar à docilidade e à humildade. E este ensinamento de Jesus abre espaço para a gente refletir sobre algo muito atual, porque Deus nos olha com bondade. Deus nos ama igualmente. Recentemente, nós temos, quando a gente abre as páginas dos meios de mídia, nós nos deparamos com uma frase que diz: bandido bom é bandido morto. Gente, essa frase é de muita crueldade. Nós não estamos aqui para defender criminoso, não é isso. Mas a gente precisa olhar para essas pessoas não apenas como criaturas, mas como espíritos imortais. Deus não nos ama mais do que os ama. Nós não temos o direito de fazer justiça dos homens equiparada à justiça divina. A matemática divina é diferente. Facilmente, nós rotulamos as pessoas. Nós não gostamos de quem comete crime, nós não gostamos de quem faz maldade, mas nem por isso nós temos o direito de condenar essas pessoas à morte. Deus olha para cada uma delas com misericórdia e compaixão. Deus não quer que ninguém se perca. Deus quer antes a redenção de todos eles. Deus quer salvar cada uma delas e não cabe a nós julgarmos e condenarmos as pessoas ao crime eterno. No livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, no capítulo 30, intitulado Amor, Emmanuel afirma que o amor é o reflexo de Deus. E que Deus ama o verme da mesma forma que ele ama o anjo que o representa junto ao verme. Que a seiva que nutre o espinho da rosa é a mesma que nutre a rosa, deixando claro para nós que Deus ama independentemente, porque Deus não nos olha como somos, Deus nos olha como nós seremos. A diferença
que existe entre o verme e o anjo é que o anjo já tem consciência do amor de Deus por si, e o verme não. Nesse sentido, se nós já nos consideramos superiores àqueles que ainda cometem crimes, não é a superioridade do conhecimento, mas é a superioridade da consciência, o que nos torna devedores, porque todo aquele que já avançou, ele deve voltar e ajudar aquele que ainda se encontra atrás. A bondade e o amor de Deus é infinita e Ele nos permite demorar o tempo necessário que for para alcançarmos o bem, que é a sua lei imutável. O amor de Deus é tanto por nós que a ninguém violenta. Deus nos permite o livre-arbítrio para agir, mas o amor de Deus é tanto que junto ao livre-arbítrio vem a responsabilidade dos nossos atos. Então não há nada que fazemos que talhará a nossa liberdade, mas a nossa responsabilidade sempre virá junto. Em O Livro dos Espíritos, o livro 3º das Leis Morais, o capítulo se intitula Lei de Justiça, Amor e Caridade. Uma única lei com 3 aspectos distintos, mas que não se separam. Porque também existe uma lei que rege o nosso universo, que é a lei de ação e reação, e não de crime e castigo. O Deus é bom, justo e misericordioso, mas acima de tudo, Deus é amor. E não há nada acontecendo no mundo que esteja fora dos desígnios de Deus. O que não pode nos permitir nos acomodar. Olhar lá para fora e falar, Deus está no comando, então eu vou sentar e me cruzar os braços. Não é assim. Deus rege o universo, mas ele se manifesta no mundo através de nós. Nós somos os instrumentos divinos através de qual Deus age no mundo. Se nós ainda não conseguimos olhar para um criminoso com compaixão e vibrar por ele sentimentos de serenidade, de avanço moral, é melhor que não falemos nada. Porque afirma André Luiz, o mal não merece comentário em tempo algum. E dizia Emmanuel para Chico Xavier, se você não tem uma palavra que vai edificar, permaneça em silêncio. O mal não merece comentário, até porque o mal é passageiro. Tudo chegará à perfeição divina de um dia. Porque falar o mal é pensar o mal. E tudo que é mal nos afasta do bem, que nos afasta do mal. Nós não podemos entrar numa sintonia de desânimo. A lei é de progresso. O homem não para, estamos sempre evoluindo. E o que nós podemos fazer nós não temos controle do que chega no nosso telefone, nos nossos grupos de WhatsApp, nas nossas páginas do Facebook, mas nós temos total controle daquilo que compartilhamos, daquilo que nós enviamos para frente. Da mesma forma que nós não temos controle do que chega, nós não sabemos quem vai receber um post. Então, às vezes a gente pensa, poxa, mas é muito pouco. Não, não é. Talvez a pessoa que vai ler aquela mensagem negativa está passando por um momento depressivo, por um momento de tristeza profunda. E ao ler aquele post, aquelas tragédias, talvez isso agravará ainda mais. Então, nós, de acordo com a liberdade que temos, que possamos escolher conscientemente aonde vamos levar a luz ou aonde vamos semear as trevas. Porque Jesus disse, ele foi muito claro, nenhuma das ovelhas que Deus me confiou se perderá. E então a gente pensa, se nenhuma ovelha se perderá, por que a gente continua se perdendo? Por que temos essa impressão de que estamos sempre sendo resgatados? Por que a gente insiste em se afastar de Deus? Nós temos um bom pastor, e não é qualquer pastor, é Jesus o nosso bom pastor. E por que às vezes parece que a gente está mais longe do que perto de Deus?
Por vários motivos. O primeiro deles é teimosia mesmo, porque a gente sabe o caminho, mas prefere ir para o outro lado. E o segundo é a ignorância. Nós somos criados simples e ignorantes. E à medida que evoluímos, nós vamos desenvolvendo o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de fazer escolhas. E quanto mais a gente evolui, melhor ficam as qualidades das nossas escolhas. Porque se escolhemos o caminho do mal, é pior para nós. A nossa peregrinação só será mais longa. E há um limite para as nossas necessidades. Deus impõe isso na gente. Existe um limite para as nossas necessidades. Mas nós, por teimosia, por ignorância, por vezes não nos satisfazemos com esse limite. E nós sempre queremos mais. E passamos do limite. E é quando somos punidos com o sofrimento. Ainda em O Livro dos Espíritos, questões 907 e 908, Kardec questiona os espíritos quanto às paixões. E as paixões aqui, não daquele enamoramento relacionado ao amor. As paixões aqui, enquanto sentimentos que nos impulsionam, que são instrumentos que alavancam o homem. Como, por exemplo, o conhecimento. O conhecimento é uma paixão. As pessoas podem se apaixonar pelo conhecimento e buscar desenvolver remédios que vão ajudar na cura de doenças. Ou a pessoa pode se apaixonar pelo conhecimento para criar armas que matam mais em menos tempo. O conhecimento em si, ele é neutro, mas o uso que se dá do conhecimento é onde vai se imperar o bem ou o mal. A paixão em si, ela não é má ou boa. O mal reside no excesso. A religiosidade, por exemplo, é uma paixão. Esse sentimento, essa intuição que nós temos de conhecer a Deus, isso é muito bom. Mas, infelizmente, alguns se excedem nessa paixão e cometem crimes, crueldades, maldades em nome de Deus. O que Kardec usa uma imagem para a gente, que as paixões podem ser comparadas a um cavalo. Imaginem vocês a força que um cavalo tem quando bem domado. Um cavalo desgovernado, ele causa muito mais mal do que bem. Assim são as paixões. As paixões são boas quando nós as dominamos, não quando elas nos dominam. O problema, às vezes, muitas vezes, quando a gente se excede nas nossas paixões, não necessariamente é se exceder, mas é perceber quando a gente se excede. O problema, às vezes, não é se afastar, não é se perder, mas é não saber que está se afastando ou que está se perdendo. Um exemplo claro disso foi Paulo de Tarso. Paulo foi um jovem que nasceu de família hebreia, estudou com os melhores mestres gregos e mestres judeus, teve uma educação primorosa, falava 3 línguas, enamorou-se de Abigail, uma jovem doce, meiga. O seu mestre Gamaliel era um dos mestres mais sensatos da época. E Paulo trazia no coração a paixão pela lei, a paixão por Moisés, a paixão pela Torá. E todos esses elementos reunidos despertaram em Paulo um sentimento de orgulho muito forte. E tudo isso cegaram Paulo. Dessa forma, Paulo não conseguia ver que todas aquelas situações que foram colocadas na sua vida, de forma a prepará-lo a ser o vaso escolhido, Paulo se perdeu. Paulo cegou-se a si mesmo. E quando ele conheceu o Mestre, o Evangelho de Jesus, Paulo não compreendia aquela mensagem de amor, de fraternidade que o Cristo trazia. Paulo
machucado nas suas paixões, excedido na sua paixão, Paulo então se torna um perseguidor de cristãos. E Paulo cometeu crimes graves, perseguições, tudo porque ele estava afastado. Ele estava perdido no seu orgulho, na sua vaidade. Paulo, então, indo para Damasco em busca de Ananias, Jesus, então, o encontra nas portas de Damasco. Naquele momento, quando Paulo vê tamanha luz, Paulo compreende. Aquele Messias que ele tinha estudado na lei e que ele esperava já tinha vindo e ele não o reconhecera. E Jesus, então, o resgata ali naquele momento. Mas não há cobrança, não há culpa. Jesus apenas questiona: por que, Paulo? Por que você está me perseguindo? E a partir daquele momento, Paulo se entrega totalmente à mensagem do Cristo. Mas logo após o seu resgate, se assim podemos dizer, à porta de Damasco, Paulo permanece cego por 3 dias. E aqui tem um ensinamento muito singular. Paulo parou. E na questão 919A dos Livros dos Espíritos, Santo Agostinho nos diz que é questionado a ele qual o meio mais eficaz de se alcançar a perfeição, de fazer a sua reforma íntima. E Santo Agostinho afirma: todas as noites eu parava, passava em revista o que havia feito no dia, se alguém tinha algo para dizer contra mim. É muito singular esse ensinamento do Santo Agostinho, porque ele nos diz para parar, e nós não paramos. A vida nos enseja um ritmo frenético, e por vezes nós não paramos. O ato de parar parece muito simples. A gente para ali um pouquinho na hora de dormir, faz aquela prece com pressa e já adormece e acorda no dia seguinte, e o mesmo ritmo, essa mesma sensação de não satisfação, e a gente não para pensar. Parar 5 minutos do dia, respirar, olhar para você, para o seu corpo, respirar, pensar na qualidade dos seus pensamentos. No livro do Augusto Cury, Treinando a Emoção para Ser Feliz, ele diz que o nosso cérebro anda tão sobrecarregado que a perda de memória não é uma doença em si. A perda de memória é antes um mecanismo de proteção do cérebro para nós mesmos. O nosso cérebro está tão carregado que ele começa por deletar certas informações para que não nos sobrecarregue ainda mais. É incrível isso, porque a gente passa por tantos momentos de sofrimentos às vezes, a gente ora, mas não vigia. O auxílio chega à nossa porta, mas estamos tão focados no sofrimento que a gente não percebe. E o auxílio, ele vem de variadas formas, de variadas circunstâncias. E essa circunstância pode ser o recomeço. Na parábola do filho pródigo, o momento que ele para e que ele cai em si é um momento singular. O cair em si significa tomar consciência dos seus erros. O cair em si é o momento em que a gente percebe a nossa real situação. Quando o filho pródigo deseja voltar, vem o arrependimento. Mas não o arrependimento disfarçado da culpa e do desculpismo. O arrependimento revestido do sentimento de aprendi a lição. Aprendi e não quero viver isso mais. Eu não quero mais me sentir dessa forma. É esse o arrependimento sincero do que eu errei, mas que eu aprendi. Nesse momento de retorno, é sempre necessário a calma, a serenidade, porque senão nós vamos nos culpar. Quando a gente percebe que erra, a culpa logo vem. E o problema da culpa é que ela sempre vem acompanhada de um sentimento de punição. E a gente começa a querer se punir ao invés de se redimir. A gente quer punir ao invés de se transformar.
E quando, a partir daquele momento que Saulo, então, fica cego, e ele para pensar, e ele revê todos os seus erros, Paulo, então, vai fazer o caminho de volta. Aquele que perseguia passa agora a difundir a imagem do Cristo. E Paulo, então, vai de cidade a cidade, de vila em vila, falando do Evangelho, levando a mensagem de amor e de Jesus. Mas onde Paulo chegava, ele sofria o escárnio, ele sofria a rejeição. Paulo foi abandonado por todos da sua família. Paulo sofreu o ridículo pelos seus amigos. A gente faz palestra e, ao final, todo mundo abraça a gente, aquela coisa. Paulo fazia suas palestras e era pedrada no final da palestra. Paulo era preso e um dia ele cansou. Ele voltava de um dia difícil, de muita luta, de muita desilusão, e ele adormece numa caverna. Quando ele adormece, ele se desdobra e encontra com Abigail e Gesiel. E ali ele olha para Abigail e fala, tá difícil, nossa, tá muito difícil. Abigail diz para ele, Paulo, a jornada mal começou, a tarefa mal começou, Paulo, e você chora? Você já apresenta sinais de desânimo? Erga-se, Paulo, há muito trabalho a fazer. E nesse momento, Abigail passa um roteiro para Paulo. Um roteiro simples, mas de grande valia. Porque o desânimo bate à nossa porta. Às vezes, é mais fácil desistir do que continuar. Mas não é isso que Jesus espera de nós. Porque não existe fora de Deus. Não há como nos afastar de Deus. Então não há por que desistir. Porque em algum momento é inevitável. Nós vamos voltar para o Pai. Então não desista. E o roteiro que Abigail traz para Paulo consiste em 4 diretrizes. Ama, trabalha, espera e perdoa. Nós vamos trazer essas diretrizes para o âmbito pessoal. A primeira, o amor, o alto amor, amar-se. É importante, no momento da dificuldade, da desilusão, que estamos perdidos, que caímos em nós e nos reconhecemos perdidos, é importante nos amar naquele momento. Aceitar-se, aceitar-se com as suas virtudes, com as suas limitações. Olhar-se no espelho, cuidar de você, a sua alimentação, exercícios físicos, amar-se. Rir de você, aprender a ser feliz com você mesmo, o alto amor. Nós somos hoje a nossa melhor versão, não tenham dúvidas disso. Por isso ame-se, você é perfeito, você é divino, você é uma criação do Pai perfeito. O amor por nós mesmos. O segundo é o trabalho da autoiluminação, o que aqui nós chamamos de reforma íntima. Todo dia, a cada momento, nos trabalhar, nos vigiar, buscar os nossos melhor. Descobrir os nossos pontos positivos, aquelas virtudes que já são sólidas em nós, porque não duvidem, todos nós temos. Nossa imensidão de defeitos é enorme, mas nós já temos sim algo de bom, sólido e fortalecido dentro de nós. Precisamos reconhecer os nossos pontos positivos. A terceira é a espera. Não a espera da imobilidade, de sentar e esperar que o mundo venha fazer o nosso trabalho. A espera da esperança. A espera da certeza de que dias mais felizes virão. A esperança do retorno. A esperança duradoura, da alegria duradoura. E o quarto e último é o perdão, o auto-perdão. Todos nós cometemos erros, isso é inevitável. Mas o importante é não permitir que a culpa afogue os nossos sonhos, que a culpa nos desanime. Com o auto-perdão, a gente desenvolve a humildade de assumir que errou, mas ainda assim reconhecer as nossas fraquezas e aprender. Olhar para os nossos erros não com a punição, mas com a certeza que há algo ali para ser aprendido. A gente, por vezes, pode se considerar perdido,
mas nós nunca estamos sozinhos. No Evangelho de Lucas há uma passagem belíssima que se intitula O Caminho para Emaús. E conta que 2 dos discípulos estavam caminhando, indo em direção à aldeia de Emaús, 2 dias após a crucificação e a morte de Jesus. E eles iam ali conversando sobre os últimos acontecimentos, aquela tristeza, aquela angústia. Jesus havia sofrido todo aquele martírio. E nos relata Lucas, o evangelista, que certo momento o próprio Cristo caminhava junto com eles. Mas eles tinham os olhos cobertos e eles não reconheceram Jesus. Jesus caminhava ao lado deles, mas eles não reconheciam. Jesus caminha ao nosso lado, mas por vezes nós não estamos com os olhos abertos para reconhecer. Se vocês me permitem, eu gostaria de compartilhar uma experiência, que eu acredito que as experiências, o compartilhamento nos aproxima. Há 1 ano meu pai faleceu. Quando meu pai faleceu, eu pensei comigo, falei, bom, eu sou espírita, sei tudo de como morrer, tá tranquilo. E eu só pensava. Kardec diz que é pra gente raciocinar a nossa fé. Eu racionalizei a minha, eu só pensava. E por um bom tempo eu fiquei assim, meu pai desencarnou, tá lá no mundo espiritual, revendo seus amigos, tá sendo atendido, e eu só pensava. E hoje eu vejo que uma grande lição que me foi ensinada, que eu não posso dizer que eu aprendi, mas que me foi ensinada, é que evangelho e doutrina espírita não é teoria. Evangelho é, acima de tudo, viver experiências. A experiência do amor, a experiência do perdão, a experiência da caridade, a experiência da amizade, a experiência do amor vivido. E certo tempo depois, eu me percebi num conflito muito grande. Porque tudo que eu sabia aqui, eu não estava colocando em prática aqui. Eu pensava, mas eu não sentia. E eu me vi num conflito muito grande. E nesse dia eu me descobri que eu estava com raiva. E eu estava com muita raiva mesmo. Raiva porque eu estava com raiva, raiva porque eu era espírita e eu não podia sentir raiva. E quanto mais eu negava a minha raiva, maior a minha raiva ficava. E eu pensava comigo, Mariana, onde já se viu sentir raiva de Deus, Mariana? Você vai para um umbral. Lógico que vai para um umbral. Mas aí, nesse instante também, eu tinha uma outra teoria. Porque até então eu não tinha vivido a teoria que eu sabia. A teoria de que Deus é Pai. Era apenas teoria aqui na minha cabeça. E eu me fiz dessa teoria e falei, bom, se Ele é Pai, é bom, justo e misericordioso, eu vou lá falar com Ele. Porque Ele vai ao menos me ouvir. E assim sendo, se Ele é justo, às vezes Ele dá uma aliviada ali naquele meu tempo de umbral. E naquele momento eu cheguei para Deus e falei, você tem um universo infinito, milhões de galáxias, milhões de planetas, equipes de espíritos crísticos e puros. Eu só tinha um pai, sério mesmo, um pai eu tinha. Eu estou, no mínimo, muito triste com o Senhor. Mas naquele instante, eu me senti integralmente compreendida. Aquela teoria que eu sabia de que Deus era Pai, de que Deus era bom, aquela teoria se fez prática. E eu me senti envolvida por um amor, por um carinho, que eu não consigo expressar em palavras. O que eu estou dizendo para vocês não é para ninguém sair declarando guerra contra Deus. Por favor, não é isso. Mas que é momento de refazermos o nosso relacionamento com Deus. É momento de termos a certeza de que Deus é esse Pai que cuida, esse Pai que se preocupa. É o momento de fazer o nosso retorno. O que Jesus diz para nós com a parábola da ovelha perdida é: para de se afastar. Para de fugir do amor de Deus. Existe alguém que está nos procurando. O que Jesus disse para nós é: deixe-se encontrar.
Permita-se ser amado pelo amor de Deus. Permita-se viver a experiência do amor de Deus na nossa vida. É imperioso estabelecermos esse relacionamento mais direto com Deus. O que Jesus diz para nós é: entregue-se, confie. Existe um pastor maior. Nós sabemos o caminho. Jesus conhece os nossos desertos porque ele esteve aqui com a gente. Então, o convite da nossa reflexão de hoje é esse: permita-se ser amado por Deus. Permita-se viver a experiência do amor divino. A fé, tenhamos fé. A fé da certeza, a fé da compreensão de Deus por nós. E recentemente eu ouvi uma frase, me disseram que era do Khalil Gibran, mas eu procurei, não encontrei a referência, mas enfim. E é com essa frase que eu termino a nossa reflexão do dia, desejando sinceramente que possamos desarmar o nosso coração e estarmos abertos para o amor de Deus na nossa vida. A fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Quem não tem fé não salta, permanece no escuro, mas também não abraça Deus. Que tenhamos todos um dia de muita fé, de muita luz. Muito obrigada.